Estamos aqui na Assembleia de Deus. Qual ministério? Qual ministério aqui? Hã? Aleluia. Glorificamos ao Senhor por mais um sábado na presença do Senhor. Estamos no dia 16 de setembro do ano de 2017. Estou falando assim, porque eu estou gravando a mensagem. Se você quiser ouvir essa e outras mensagens do pastor César, é só procurar o projeto Lâmpadas de Deus na internet. Meu canal está no Facebook, no YouTube, Google+. Lá tem muitas pesquisas para aqueles que amam a palavra. Lá também tem debates bíblicos, denúncias graves, né? Nós estamos querendo colocar uma denúncia que o pastor Marcos Feliciano colocou esses dias. Tome muito cuidado, você que ama novelas e dramas. Isso pega principalmente as mulheres, porque o diabo está ensinando moças dessa idade a dizer o seguinte: eu posso ser homem ou mulher se eu quiser. E alguns tabelionatos, eu estava falando com o pastor quando eu vim aqui, quando você registra a criança, você coloca o nome, você coloca a filiação, ou seja, os pais, e quando vai na área do sexo, em vez de você colocar masculino ou feminino, diz assim, ignorado. Estão querendo ensinar que os nossos filhos podem ser o que eles quiserem, não é isso. Se Deus fez uma menina, ela é menina, vai ser menina, vai virar mulher, vai ser mãe de família. É verdade. A Globo criou a novela do inferno aí, que uma menina disse que a alma dela é de homem. Então quer dizer que Deus pecou, botando uma alma de homem numa mulher. E isso é blasfêmia contra Deus. Amém? Deus não tem nada a ver com o comportamento absurdo do ser humano. O ser humano quer ser violento, quer ser gay, quer ser alcoólatra. Isso é do ser humano. Não põe a culpa em Deus pelos deslizes do homem. Amém? Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 37. É o único versículo. Nós vamos falar, irmão, de um profeta. Eu acho que vocês nunca ouviram ele ser mencionado na Bíblia. O nome dele é Eliezer. Segundo Crônicas 20, versículo 37. Eu sou um desse tipo de pregador, irmão, que antes de pregar, eu já ministrei a mensagem na minha mente. Eu creio que Deus vai nos dar considerações importantes sobre esse homem de Deus, que é como eu e você, anônimo, mas fala a verdade. Amém? Quantos acharam, digo amém. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 37. Segundo Crônicas fica depois de 1 Crônicas, que fica depois de 2 Reis, tá? Fica entre Esdras e 2 Reis. 1 Crônicas. Diz assim a palavra de Deus. Porém, Eliezer, a igreja repita, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: portanto, te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. A igreja senta glorificando a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o que nós temos aqui é uma profecia de maldição. O que temos aqui é um profeta de Deus assumindo algo que outros, no tempo de Josafá, não assumiram porque não era tempo. O problema das pessoas é achar que um profeta só profetiza bênção. É achar que um profeta só cura as pessoas. Eu vou te mostrar que existem N ministérios de profeta na Bíblia. Mas teologicamente, existem pelo menos 3 tipos de profeta. Primeiro tipo de profeta, profetas maiores, chamados também de profetas literários. Aí você tem Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e assim vai. Você tem também profetas não literários que são grandes. Eliseu, Elias, Moisés, esses homens são profetas, não tem nome dele, por exemplo, igual o livro de Daniel tem um nome dele. Não tem livro de Moisés na Bíblia, mas é um profeta grande. Existem profetas menores, é o caso, por exemplo, de Miqueias, é o caso também de profetas como Amós, Oséias e assim vai. Existem os profetas obscuros. Os profetas obscuros são aqueles que você não conhece ele se você não lê livros, por exemplo, como 2 Crônicas. E é o caso de Eliezer. O que está acontecendo aqui, irmão, é algo que acontece nos nossos dias. Um tempo até de prosperidade, um tempo de vitória. Josafá, por exemplo, foi um dos reis mais bem-aventurados de Deus. Se você quer saber um homem abençoado é Josafá, quando ele começa a reinar em Canaã, os reinos da terra começam a ter medo dele e alguns vêm trazer até presentes a Josafá. Josafá foi premiado, por exemplo, com a presença de Eliseu. Eliseu chegou a conhecer Josafá. E
o filho de Acabe estava de frente com ele, e Eliseu disse assim, se não fosse a presença de Josafá, eu nem olharia na sua cara, rei de Israel. Josafá era respeitado por Eliseu, que era um homem que fez o trabalho duplo de Elias. Que Elias não fez, Eliseu completou. Josafá era conhecido e foi premiado com um profeta chamado Jeú, que era um grande profeta, grande alto conselheiro, e é bom ter homens de Deus do nosso lado, né, pastor? Bajulador tem demais. Pastor que deixa cachaceiro na igreja, só porque o dízimo dele é bom, e eu já conheci pastores assim. Pastores que deixava o usuário de droga morando em adultério, deixando ele cantar e pregar na igreja, porque o dízimo dele era muito bom e ele tinha acabado de se aposentar. Tem pessoas que não querem pessoas como Jeú. Jeú, no capítulo 19 do 2 Crônicas, repreende Josafá justamente por causa da união com Acabe. Olha, o Senhor vai te punir se você não parar com essa amizade. Outro profeta que veio foi Jaziel, no capítulo 20 do 2 Crônicas, ele profetiza a vitória sobre grandes inimigos que vinham atacar Josafá. O Senhor é contigo, você vai vencer, amém. O problema, irmão, é que quando vem um profeta petista, ou seja, um profeta do contra, nós não queremos ouvir ele. Porque a gente esquece que profeta vem da palavra hebraica malak, quer dizer, meu mensageiro. Profeta quer dizer, aliás, irmão, eu gostaria de generalizar, tanto profeta como anjos e demônios são mensageiros de Deus. Por exemplo, o nome demônio vem da palavra daimon, no grego, e daimonion, no latim, que quer dizer mensageiro. Só que o diabo traz uma mensagem diferente da nossa. O crente desviou, legião, pega esse crente e vai esfregar sua cara no chão até você aprender a obedecer a Deus, aí você volta para a igreja. Você não quer servir a Deus direito? Esse dia um crente estava debatendo com o ímpio. O ímpio falou, como é que você vai me evangelizar se você só fala em videogame, você só fala em violência, você só fala em mulher, e eu vou aceitar Jesus como? Eu ligo para você querendo ouvir a palavra de Deus, você fala que você dormiu com a mulher, um homem dizendo que é crente. Entendeu? Então, irmãos, está precisando de profetas Eliezer hoje em dia. Eliezer, o nome Eliezer vem de duas composições hebraicas. El, que quer dizer Deus, e Ezer, que quer dizer segurança, amparo, ajuda. Eliezer quer dizer Deus ajuda, Deus ampara, Deus guarda. Aleluia. Mas o que você faz, irmão, quando o seu nome, você em si, a sua tradição, não tem nada a ver com o que Deus separou para você. De repente você, no seu bairro, é uma pessoa popular, é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa humilde, mas Deus tem um ministério de exortação para você. O que você faz? Você vai continuar agradando os seus amigos e traindo a confiança de Deus? Ou você vai exercer o seu ministério? Não é fácil, irmão, você tem o nome de Deus ampara e o que você vai falar é destruição. Não é fácil você estar vendo lá os seus amigos ou amigas vivendo lá fumando maconha, no homossexualismo, e você tem que falar, ó, está precisando converter. Esses dias, por pouco eu não repreendi um irmão que ele ainda fuma, infelizmente, mas ele gosta de estar na igreja, não quis bater nele, mas deu vontade de falar, irmão, sua mulher não se converte do alcoolismo porque o senhor não se converte do tabagismo. Sua mulher fala, meu marido está na igreja e está fumando, então ele não tem moral para falar comigo que estou bebendo. Entendeu, irmão? Então Eliezer, irmão, é aquele tipo de crente chato. Tem o muçulmano xiita e tem o crente chato. Então Eliezer, quando ele aparece, é num tempo, irmão, de prosperidade. Repita, prosperidade. Prosperidade. É como nós vemos hoje, velho. O que você espera, irmão, de um momento de prosperidade? Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Se essa moça que, por exemplo, não é casada e ela está noiva, ela quer ouvir de um profeta que, ó, Deus vai te dar anos de vida, filhos saudáveis, seu marido é uma bênção. Se o profeta fala assim, não é de Deus você se casar, o que você acha? Ah, vá para o inferno você com a profecia. E é o que acontece, irmão, nos dias atuais. Josafá, ele tinha feito, irmão, uma ligação com o reino do norte. O reino do norte estava podre diante de Deus. Nesse tempo, Israel está dividido entre Samaria e Judá. Judá está procurando servir a Deus, mas Samaria serve a Deus no bezerro de ouro. Ou seja, eles têm a religião deles, e aí é como muito crente, não discute futebol, gosto por mulher e nem religião. Não é isso? Então, continua sendo amigo desse ímpio aí. Continua sendo amigo, porque ele vai te atrair para o mundo de pecados. Vai mesmo, irmão. O afeto religioso é uma coisa terrível. Esses dias eu estava estudando a vida dos 10 grandes bruxos do mundo. Boa parte deles já foram evangélicos. Boa parte deles
o pai fazia culto em casa. Boa parte deles lia um texto da Bíblia todo dia e viraram feiticeiros. E o diabo entrou na vida deles, dava revelação a eles. Alguns deles alcançaram a consciência astral, que é o que nós chamamos aqui de dom de clarividência ou dom de revelação. Eles revelavam tudo sobre a sua vida. Então toma cuidado com esse que revela tudo sobre a sua vida e não tem vida com Deus, que pode ser demônio que está revelando. E Eliezer, irmãos, é aquela figura surpreendente e ao mesmo tempo antipática. Josafá tinha investido dinheiro, juntamente com o reino do norte, para fazer navios igual dos fenícios. Aqueles navios bicudo que corta bem os oceanos. A maior obra de engenharia naval e de tecnologia estava ali nas mãos deles. Nós investimos milhões de reais se fosse aqui no Brasil. Se Josafá fosse brasileiro, ele ia aparecer na Globo, olha, nós investimos milhões de reais. O nosso país vai prosperar. Vocês que estão aí no WhatsApp, ó, repassem esse vídeo, porque olha só, essa é a maior obra de tecnologia do mundo. Seria o Titanic do tempo dele. E outra coisa, a Bíblia usa o termo navios, porque não era um navio só. Nossa, irmão, que maravilha. E sabe quem aparece, irmão? Eliezer. Ele fala o seguinte, olha, porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram. Não quer ter os seus sonhos destruídos? Tenha ímpios como seu amigo. O ímpio ele não vai te trazer para a igreja. Ele vai dizer que a igreja é muito radical. Vai dizer que a igreja vive um conceito arcaico. Que a igreja deveria se reformular, se renovar, não é verdade? Que a igreja tem que andar junto com a evolução. Irmão, eu até entendo o que ele está falando no que diz respeito à igreja ter celular, por exemplo. A igreja ter rádio, a igreja ter televisão, ter mídia. Igual, por exemplo, eu estou em 4 canais da internet. Eu vou abrir outro agora no Down. Se você quiser ver todos os canais do Pastor César, é só colocar TV PLD ou Projeto Lâmpada de Deus. Aí o Google vai te dar um leque de canais do meu ministério. Não tem só eu lá, não. Tem louvoristas, cantores. Você vai escolher o que você quer ver. Se você quiser me ver pregar, você clica lá, Reverendo César Augusto. Esse é meu nome conhecido na internet. Eu entendo que a igreja tem que evoluir nesse sentido. A igreja pode ter um WhatsApp, um Facebook, uma comunidade virtual. Mas para pregar a palavra de Deus. A igreja não deve, irmão. Uma coisa é você evoluir no sentido tecnológico e outra coisa é você aceitar aborto, aceitar homossexualismo, aceitar podridão. Eu, por exemplo, no passado estudei para ser ator. Quando eu comecei a descobrir a podridão desse mundo de artista, saí fora. E eu vou dizer para vocês, irmão, que não tem mundo mais podre, mais falso e mais mentiroso do que o mundo dos artistas. É homossexualismo, é um querendo acabar com você para ele ficar com o seu papel. Então, irmão, em nome de Jesus, se você tem sonho de ser artista da Globo, se você tem sonho de ser cantor do mundo, você ainda está no pecado. Aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24, Paulo diz o quê? Os que são de Cristo já. Esse prefixo está dizendo já, está no passado. Já abandonaram, já crucificaram suas paixões e concupiscências. Crente, irmão, que quer ser ator, que quer ser artista, que quer cantar para o mundo, é porque ele assiste novela, ele canta a música do mundo, ele gosta das coisas do mundo. Toda pessoa, irmão, que busca inspiração nesse mundo, ele quer ser igual ao mundo. Porque o ser humano ele é movido por modelo de inspiração. Quem é o seu modelo de inspiração? Josafá, como você vê aqui, ele não questiona com o profeta. O profeta diz, o Senhor destruiu todo o seu investimento e caiu tudo por terra. Irmão, e tem crente que ele tem que perder a oportunidade de casamento dele. Por quê? Porque está na igreja, mas é um garanhão. Aí a menina que quer namorar com ele fala assim, como é que é fulano? Aí você vai perguntar para um homem de Deus como esse e fala, olha, não sou fofoqueiro, mas não recomendo para ser seu marido. Não. Porque até onde eu sei, ele passou por 19 namorados. Fora as mulheres que eu não sei quem pegou por aí. Uns que o problema não é a prostituição, mas é violência, nervoso, briga, vive uma vida carnal. Então, irmãos, Eliezer é importante hoje. Precisa ter aquela voz, irmão, profética que diz, meu amigo, muda de vida,
porque Deus vai destruir os seus sonhos. E outra coisa, quem destruiu os navios foi Deus. Com certeza o próprio Deus fez com que insuflasse os navios e explodisse. Caíram todos por terra. Irmão, existem sonhos que o próprio Deus destrói. E outra coisa, sonhos que você investiu anos. Há pessoas que investiu anos, irmão, num curso teológico e quer ser um grande pregador, mas Deus manda ele, irmão, é para o Nordeste para pregar para pobre. Entendeu? Senhor, eu investi tanto tempo no meu filho ser isso, ser uma bênção, e ele acabou morrendo. Como é a sua vida com Deus? Tem crente, irmão, que ele pega, eu falo isso por crente da minha igreja, que pegam novelas a partir das 3 da tarde, e eles vão até 9 horas da noite, eles não vêm para os cultos, não tem tempo para a oração, mas tem tempo para as coisas do mundo. Entendeu? Então é por isso, irmão, que você vê crente que não tem prazer, igual quando o irmão estava orando aqui, o irmão sentindo a presença de Deus, nós vemos que o Espírito de Deus se agradou dessa oração. E muitas orações, e muitos louvores, muitas manifestações de adoração, entre aspas, Deus não tem recebido. Por quê? Estamos em comunhão com o mundo. E Deus vai destruir esse projeto dentro da igreja. Eu conheci um conjunto que ele tinha mais ou menos umas 14 vozes, chamado Alfa e Ômega. E eles cantavam muito bem, era uma bênção. Começou, irmão, prostituição no meio do grupo, começou infidelidade, o próprio Deus acabou com o grupo. A igreja também estava no mesmo pé, o próprio Deus, vai lá no meu bairro lá para você ver, não dá 8 pessoas no culto onde tem mais gente. Quer ver o seu ministério acabar? Começa a levar Deus na brincadeira. Igual o meu ex-professor de arte marcial, ele era um grande mestre em Kung Fu, ele me contou da importância de você se dedicar. Ele não se dedicava, ele foi chamado para o torneio sul-americano, passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro e foi subindo. Quando ele chegou entre os 3 primeiros, ele tomou uma pancada, que ele falou que ele foi acordar na casa dele. Entendeu? O rapaz que levou a katana dele, pegou da esposa dele. Porque ele achou que os primeiros, os últimos, seriam tão fáceis como os primeiros. Ele tomou uma pancada, um soco de 4 polegadas, que ele desmaiou. Então, irmão, quer vencer demônio? Está achando que todo demônio, irmão, é só falar, sai em nome de Jesus? Tem demônio, irmão, que ele vai rir da sua cara, ele vai olhar para você assim, ó, vai falar, quem é você para me expulsar? Existem entidades, irmão, em algumas... Eu vou falar em termos simples para vocês entenderem. Existe entidade chamada Daimon. Esses demônios são considerados deuses entre os demônios e também entre os macumbeiros. Tem crente que se ele entrar, irmão, num terreiro de feitiçaria, ele apanha e sai dali arrebentado. E o demônio ainda fala, eu saio dela e entro em você. Você quer ver? Tem crente, irmão, que não tem amor nenhum no coração. Não tem. E as entidades malignas, se você não tiver Deus na sua vida, ele não sai. Não adianta você clamar o nome de Jesus. Ele avança em cima de você e te bate. Uma vez eu lembro de uma prova que eu estava passando, eu vendendo picolé, morando, irmão, debaixo do porão da casa de uns irmãos. A mesa da minha casa era uma pedra, onde eu forrava com um pano que os irmãos me deram. Os irmãos me davam a comida numa bacia plástica, eu estou comendo aquilo ali. E eu falei, Deus, eu estudei tanto, eu tenho profissão, por que todo esse deserto? E não vinha resposta nenhuma. E nesse dia eu tive um sonho, irmão, de 2 entidades. Uma era uma mulher que estava enrolada num pano, eu já entendi que era uma obra do diabo, aquilo ali era um espírito de prostituição, e ele falou assim, ó César, você está passando uma luta muito grande, e eu sei quem pode te ajudar. Para mim a pessoa fala que era Deus, eu falei, não, o diabo. E tem mais, ele está lá fora e ele vai entrar aqui dentro dessa casa para falar com você. E para provar que era o diabo, ele entrou dentro da casa sem abrir a porta. Ele olhou assim para mim, aquele homem vistoso, né, com roupa... Um homem magro, entendeu? Muito bem vestido, sacou o cheque e ele ia fazendo já o cheque olhando para mim. Eu não deixei ele nem falar, irmão. Falei, o que você quer com isso? Ele falou assim, eu vou te dar milhões para você largar Deus. E eu falei assim, você sai daqui em nome de Jesus. Irmão, a razão de Deus muitas vezes deixar a gente no pó mesmo, na luta, é para você vencer essas entidades. É por isso que Paulo recebeu um espinho na carne. Para ele vencer também demônios de nível superior. Entidades como Asmodeus e tantas outras entidades que tem na Bíblia, está dizendo aqui, Baal, são nome de demônio.
Belial. Esse demônio não sai. Se o crente, irmão, vive uma vida pé na igreja e pé no mundo. Não adianta. Ele vai rir da sua cara. Ele vai dizer, grita mais alto, crente. Sapateia aí, ó. Manda o reteté. E não vai sair, irmão. Então, em nome de Jesus Cristo, quando Deus usar um Eliezer para falar com você, aprenda a ouvir como Josafá fez. Se você pega em 1 Reis, capítulo 22, você vai ver que Josafá rompeu relações com o reino do norte. Que seria hoje crentes desviados, crentes fracos. Irmão, entenda bem, todos nós somos influenciados um pouco por alguém. Quem se casa, normalmente se deixa influenciar por alguém. Né? Por exemplo, se você tem um marido que é meio nervoso, é comum você ficar meio nervosa também. Se você não influenciar ele. Então é comum a sociedade que você está te influenciar. Igual, por exemplo, eu tenho um pouco do jeito do segurança. Que é aquele jeito discreto, calado e observador. Eu, quando eu estou lá na empresa, eu estou prestando serviço, às vezes eu fico assim, que nem o segurança. Porque o meu antigo trabalho me influenciou. Então, o mundo, de alguma forma, influencia a igreja. Agora você tem que ser influenciado, primeiramente, pelo Espírito Santo e, segundo, por pessoas que buscam a Deus. Aleluia. Lutero não seria reformador se ele tivesse como amigos pessoas vagabundas, pessoas que não querem nada com Deus. O amigo de Lutero era Felipe Melanchthon, um homem que estudava a Bíblia, e ele se tornou um grande reformador. Philip Jacob Spener, fundador oficial do pietismo. Para ele ser um homem que deu sequência à obra da reforma, ele teve que ter como inspiração homem de Deus. Quem era? Johanna Andrews, um homem de Deus que priorizava o quarto de oração, a leitura bíblica e a vida devocional. E ele falava com Felipe, Felipe, quer ser homem de Deus? Busca, seja fiel, seja um homem de Deus, tome vergonha na sua cara e pare de viver uma vida fraca. Porque tem crente, irmão, que ele acha que por ele vir para essa ou qualquer outra igreja e fazer as obrigações dele, como muita gente faz por aí, de dobrar o joelho, e aí ele faz uma reza, ou sei lá, faz uma oração, ou então ele fica assim, esperando todo mundo se levantar para ele levantar. Irmão, igreja não é teatro, igreja não é serviço, no sentido de obrigação. Você deve ir por amar a Deus. Enquanto o crente não tiver, irmão, prazer nas orações, enquanto ele não tiver prazer em ler textos bíblicos, enquanto ele não tiver prazer em viver uma vida nova, ele vai viver, irmão, pesado. Vai viver pesado. É como se ele estivesse convivendo numa sociedade que ele fala, não tem nada a ver comigo isso aí. Nada a ver comigo. Uma vez um rapaz quis me levar para uma academia de karatê e eu estava vendo ele gritando lá, eu praticava Kung Fu, né? Eu falei, isso não tem nada a ver comigo. Eu já cheguei a colocar um kimono de karatê, falei, isso não tem nada a ver comigo. Então, irmão, tem pessoas dentro da igreja se sentindo estranhas. Por quê? Ele não tem prazer, irmão. Quando ele está no YouTube, por exemplo, ele está vendo as fofocas da novela, está vendo canais imorais. Nós temos que ver a palavra de Deus. Temos que ter desejo de pregar, por exemplo, para esse bairro que precisa de Jesus. Temos que ter vontade de desenvolver dons espirituais, expulsar demônios. Bom, eu conheci um irmão uma vez que ele era de tão consagrado, pastor, ele chegava a ver demônio passar correndo na frente dele, ele expulsava em nome de Jesus. Nós temos que ter desejo assim, irmão. Agora, muitos de nós não tem, sabe? Porque a nova geração está se espelhando em cantores como Thales Roberto, por exemplo, e entre outras pessoas, irmão, que fuma maconha antes de cantar. Um certo pastor, homem de Deus, que eu considero muito, que é o pastor Josué Gonçalves, ele falou que uma vez ele foi pregar no evento, e quando o camarada acabou de cantar, eles deram o mesmo microfone para ele. Ele teve que pedir para trocar, porque a cachaça era tanta que o pastor quase ficou bêbado também. Então, irmãos, em nome de Jesus, homens como Eliezer são importantes. E Deus vai colocar um Eliezer na vida de alguém, irmão. Alguém que tem o nome de amparo de Deus, ele dá para você uma outra definição do amparo de Deus. Meu Deus, aleluia. É igual os pais, por exemplo, que para não ver a filha na prostituição, falam, acabou sua amizade com fulano. Acabou e eu não quero discussão. Ah, mãe, ela chora, esperneia e não adianta. Acabou. Então, irmão, Deus usa pessoas enérgicas, pessoas severas, para nos ver na presença dele. Você vai abrir a internet, por exemplo, você vai ver o pastor Paulo Júnior, pastor Hernando Santos, pessoas que pregam a palavra, falando do juízo de Deus. Hoje em dia, o Evangelho fala para você, vem você que está doente, vem você que está desempregado, mas não fala, você que está em pecado, vem.
Sabe por quê, irmão? O pecado já se tornou normal na mente das pessoas. E o pecado hoje tem um novo conceito. O pecado já não é mais pecado, é uma nova geração. Hoje em dia as pessoas, irmão, não têm vontade de viver uma vida santa, humilde e quieta na presença de Deus. As pessoas hoje lutam para ter o cargo mais alto da empresa, eles lutam para ter sapatos melhores e de preferência importados, eles querem uma aliança mais grossa para mostrar que o Deus que eles servem é um Deus de prosperidade. Irmão, nem todo servo de Deus na Bíblia Sagrada era muito próspero. Quero que você me mostre aonde está a casa de Elias, de Eliseu. Eliezer também, grande profeta do Senhor, morava em Maressa, que era um lugar, irmão, que ficava numa subida perto do Vale de Zefatá, um lugar pobre. Você vai pegar a vida, por exemplo, de outros homens de Deus, como Miqueias, que era um homem pobre e foi martirizado por cada obra do Senhor. Jeremias mesmo, a maioria das profecias dele era tudo fora de Jerusalém. O próprio Jesus não teve onde reclinar sua cabeça, mas nós só queremos ir para igrejas onde se faça o voto. Eu quero pegar esse voto e Deus vai ter que dar um jeito dele de me dar minha casa. Um dia eu conheci uma mulher que ela falou, eu estou indo para o inferno. Eu falei, você tem certeza disso? Eu falei, tem, porque Deus, eu orei 2 anos para Deus me dar um homem que eu pedi a Deus e Deus não me deu. E que homem é esse? Ele é tão bonito assim, que ele não quis a senhora? Não, é porque ele é casado e ele não queria largar a mulher dele. Ela falou assim, falei, vem cá, no Brasil deve ter pelo menos uns 50 milhões de homens de verdade mesmo. Por que só não escolhe outros? Não, porque eu queria era ele mesmo, porque eu sempre amei ele, e eu estou indo para o inferno mesmo. Minha senhora só sabe que é ficar eternidade longe de Deus. Não, o meu consolo é que eu não vou sozinha. Entendeu, irmão? Está cheio de gente assim, irmão, com essas desculpas, para nunca deixar um pecado. Agora tem um doido que de vez em quando me ligava, porque eu até bloqueei o número dele. Ele falou que Deus chamou ele para ser um profeta. Do jeito que ele chegava a sonhar, ele voando. E aí ele falava assim, meu filho, que Deus chamando ele de filho. Meu querido, eu vou te dizer a verdade. Fuma, bebe, trai a esposa, está fugido da polícia e de um monte de gente. Diz que Deus chamou ele de filho. E ele flutuando, dizendo, você sabe porque o mundo te odeia? A voz falava com ele. Ele disse, por quê, meu pai? E aí dizendo que Deus disse assim, porque você fala a verdade. Eu falei, meu irmão, o mundo não te odeia. Eu cheguei a falar para ele, não é porque você fala a verdade, não, é porque você é desobediente à lei de Deus. Entendeu? Você não respeita a sua mãe. E eu fui, irmão, às vezes você tem que ser como Eliezer. Uma pessoa, irmão, que no momento mais propício da vida de uma pessoa, você repreender. Deus um dia enviou um Eliezer. Eu ia casar com uma moça, eu estava noivo, e Deus falou, a irmã até dá Deus amor, não vai dar certo. Você casar, não vai dar certo. E outra coisa, irmão, as coisas entre mim e essa moça desandou tanto, não demorou uma semana que a profeta profetizou e acabou o relacionamento. Então, irmãos, existe a profecia de destruição. E nesse caso aí, é para você não quebrar sua cara lá na frente. Entendeu? Deus, ele tinha plano de unir o reino do norte e o reino do sul, sim, mas não do jeito que estava. Deus, de repente, quer que você seja amigo de fulano, mas depois que ele terminar a obra lá. Não seja amigo de fulano agora não, porque por enquanto Deus está tratando ele. Deus está arrancando dele arrogância, soberba. Aí Deus permite, irmão, uma enfermidade para deixar a pessoa lá no pó. Que enquanto o ser humano, irmão, tiver 10 reais no bolso, enquanto ele achar que ele pode conquistar uma mulher na esquina, enquanto ele tiver um caquinho de casa para morar, ele não se humilha perante Deus, não. Agora, deixa ele precisar de uma casa de recuperação, que eu trabalho com casa de recuperação, os irmãos conhecem alguém que precisa, é só me procurar. Deixa ele não ter nada, irmão, num pão para comer, e todo endividado para você ver que ele não vai ao pó falar com Deus. Então, irmãos, tem sonhos que Deus tem que derrubar no chão, igual castelo de areia. E Deus conta com pessoas como Eliezer. E tem que ser nós, irmão. Deus tem que olhar para nós e ver essa postura de profeta. Capaz de até mesmo constranger uma pessoa pela palavra. Agora teve um pastor, irmão, contar esse testemunho aqui, que tinha uma irmã que ela cantava assim, olha eu aí. Era assim o louvor que ela cantava. E Deus falou com ele assim, meu servo, o irmão estava numa festa, e falou assim, você é capaz de fazer algo que o Senhor te pedir? Eu falei, o que o Senhor deseja? Humilha essa mulher publicamente. Fala com ela que a glória é minha. Para ela parar de cantar, olha eu aí.
E ele ficou assim, porque a cantora, irmã, era uma das cantoras do congresso. E quando foi dada a oportunidade a ele, ele falou assim, irmã, a senhora é ovelha do Senhor? Ele falou assim, sou. Se Deus te trouxesse uma palavra de repreensão, a senhora ia ouvir? Ah, eu ouço. Então para de cantar, olha eu aí, porque a glória é só para Deus. Tá bom, irmão? Rapaz, a irmã saiu do culto antes de acabar e foi pro hotel e falou, pronto, eu acabei com a vida da irmã e um monte de gente ficou de nariz torcido enquanto o pastor estava pregando. Falei, Deus, hoje é difícil. Aí ele ficou pensando na irmã, rapaz, essa irmã ela não deve estar bem comigo não, tem que saber o que está acontecendo. Daqui a pouco toca o telefone, aí é o marido da irmã. Falei assim, foi o senhor que repreendeu minha esposa ontem? Falei, foi, irmão, porque Deus me tocou para fazer isso. Ela quer falar com o senhor. Falou, ó, na igreja o senhor vai ter uma surpresa hoje por causa disso que o senhor falou comigo, tá? Aí ele falou, ih, rapaz, já vem chumbo grosso. Aí ele chegou no culto e falou, Deus me dê graça. Quando ela pegou o microfone, ele falou, lá vem chumbo grosso. Ela falou, irmão, eu vou cantar o louvor, hein? Olha Deus aí. Entendeu? Uma cipuadazinha não dói, como diria no mundo, um tapinha não dói, né? Entendeu? Então, irmão, é chato ser antipático, é chato ser enjoativo, é chato as pessoas, às vezes você é apelidado de crente strike, já falava crente strike, você chega e todo mundo espalha. Entendeu? Ah, já vem o Eliezer, ó, o cara que tem nome de que Deus ampare e ele está acabando comigo. Então, irmão, tem pessoas que infelizmente têm que ouvir palavras duras. Tem igrejas que eu, por exemplo, não prego mais. Teve um certo pastor, o pastor Hernani Santos, ele conta esse testemunho, já para finalizar. Ele trouxe uma mensagem dura para uma igreja lá no Rio Grande do Sul. E o pastor falou o seguinte, só um minutinho aqui, pastor. Aí o pastor, tá bom, pastor, era o pastor que tinha convidado ele. Você deixa eu dar um anúncio rapidinho. E aí o pastor presidente pegou o microfone do pregador e falou assim, olha, o pastor Hernani Santos foi convidado para pregar 3 dias aqui, mas ele vai pregar só hoje, que a minha igreja não está em pecado e ninguém grita com a minha igreja não. Aí, pronto, o senhor pode continuar a pregação. Aí o pastor fez isso, ó. Bateu a sola do pé e saiu. E a igreja toda foi atrás dele. Porque tinha tempos que Deus não falava naquela igreja. Então, irmão, vamos guardar no coração. Nem sempre uma mensagem doce. Porque às vezes no mundo tem uma filosofia assim, te conta a mentira ou te faço feliz, ou fala a verdade e te deixa chorando. O que você precisa? O que você prefere? Que alguém te engane e que você morra por causa dessa mentira, porque esse é o propósito de Satanás, ou você prefere ouvir a verdade que dói, que corta, que machuca, que a verdade é comparada a um remédio ruim que cura, mas ela cura. Então vamos guardar essa mensagem no coração. Eliezer foi tão importante, na minha opinião, como todos os profetas da Bíblia. Mas apareceu uma vez só. Às vezes você é como um facho de luz lá onde você trabalha. Mas quando você fala, ele diz, ó, Deus está falando. Amém? Quantos querem ser boca de Deus para essa geração? Diga amém. Amém. Aqueles que quiserem ouvir essa e outras mensagens, procure meu canal. Projeto Lâmpada de Deus. Mais uma vez, Projeto Lâmpada de Deus. Nós estamos no Facebook, YouTube, Vimeo, Dailymotion e tantos outros. Pinterest, né? É uma plataforma enorme de pregação. Vamos pôr de pé e agradecer a Deus.